Graça e paz. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo sobre o livro de Judas. Em primeiro lugar, vamos descobrir quem escreveu o livro de Judas. Segundo alguns estudiosos, quem escreveu o livro de Judas foi Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Então precisamos entender que quem escreveu este livro não é Judas Iscariotes. O nome Judas ele era muito comum naquela época, como hoje é muito comum o nome Maria, Pedro, José. Então Judas era um nome muito comum naquela época. Então foi preciso fazer um estudo para descobrir quem de fato escreveu o livro de Judas. Então nós podemos aprender que quem escreveu o livro de Judas foi irmão de Jesus e irmão de Tiago. O livro de Judas ele tem apenas um capítulo e apenas 25 versículos, mas é uma epístola muito boa que nos ensina muitas coisas. Inclusive, quando Judas escreveu essa epístola, o que ele queria trazer para os irmãos daquela época, para a igreja de Jesus, era para falar sobre salvação. Mas Judas percebeu que havia uma necessidade maior para se ensinar ao povo. Estava acontecendo naquela época um grupo de pessoas que estavam ensinando coisas que não iam de acordo com a palavra de Deus. Era a chamada graça barata. O que era essa chamada graça barata? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, né? Então esse grupo de pessoas surgiram pregando, né, para os irmãos dentro da igreja, dizendo que se nós somos salvos pela graça, poderíamos levar uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, que Deus jamais ia se importar com isso. Então, nós percebemos o problema que estava surgindo na igreja, na vida dos irmãos, né? Porque jamais Deus quer que a gente viva uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Muito pelo contrário, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então o povo achou que podia viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira. Então o povo estava sendo enganado por um falso ensinamento. Então Judas, ele nos relembra, né, alguns fatos que aconteceram lá no Antigo Testamento, que era para o povo prestar atenção no que estava acontecendo. O povo estava apostatando da fé. E o que é apostatar da fé? É você conhecer as Escrituras, a palavra genuína de Deus e você se deixar levar por outros ensinamentos. Era isso que estava acontecendo com o povo. O povo já havia experimentado a verdadeira e sã doutrina, mas estavam deixando ser levado por falsos ensinamentos. Então Judas, ele relembra ao povo dizendo: olha, vocês lembram lá no Egito, quando Deus libertou o povo e levou o povo para o deserto? Deus tinha uma promessa para aquele povo, mas pela dureza do coração daquele povo, por não acreditarem em Deus, aquele povo não entrou na terra prometida. Veja o que acontece quando nós deixamos de acreditar na verdadeira palavra genuína de Deus. E Judas ainda, ele relembra o fato que os anjos foram expulsos do céu. E ele, quando lembra disso, ele mostra que Deus agiu. Porque Deus, ele realmente age quando nós estamos fazendo algo que não agrada a ele. Né? Então devemos ter muito cuidado com os falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Né? Judas mais uma vez relembra o povo falando da cidade Sodoma e Gomorra, que era um povo que vivia de acordo com a sua vontade, com os prazeres da sua carne e faziam tudo que era errado e desagradável a Deus. Aquele povo deixou de acreditar no verdadeiro evangelho para viver de acordo com a sua vontade. E o que foi que Deus fez? Mais uma vez, Deus age e destrói aquele povo. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer?
tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Então Judas precisava alertar o povo com relação a isso. Então, irmãos, essa epístola ela é maravilhosa, tem muita coisa boa para nos ensinar, principalmente este cuidado, né, de se deixar levar por qualquer coisa, por qualquer doutrina que venham aplicar. Tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado. E o versículo que eu deixo para finalizar o nosso vídeo de hoje é lá no livro de Judas, o versículo 22, que diz assim: tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para que com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus próprios pecados. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que tem nos ensinado, né? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Então, vamos estudar, vamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos orienta, amém? Então, este foi o meu vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.